fundamento mais importante? Quando a gente vai aprender alguma coisa, a gente fica meio perdido, não é? A gente fica sem saber o que fazer, ou como tudo é muito novo. Então, o que a gente tem que fazer agora, nesse momento? Qual que é o fundamento mais importante? No caso de desenho, é a necessidade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi, eu sou o Léo e bem-vindos à jornada. Qual o fundamento mais importante? Eu me perguntava bastante isso. Quando eu estava estudando algo, eu estava procurando no YouTube, na internet ou em qualquer lugar. Eu ficava me perguntando qual que era o mais importante, o que eu tinha que aprender primeiro, porque uns falavam de uma coisa, outros falavam outra. E depois de tudo isso, eu cheguei numa conclusão. E o fundamento mais importante é a necessidade. Mas por que a necessidade? O que isso tem a ver com desenhar? E eu vou te responder que a gente, ser humano, a gente é preguiçoso por natureza. Então, naturalmente, a gente não vai aprender algo só por aprender. Esse método não é efetivo o suficiente. Porque imagina que você tem uma necessidade de passar numa prova. E essa prova você não tem tanto conhecimento sobre aquela matéria, vamos dizer assim, matemática. Então, qual que é a sua necessidade no momento? Você precisa estudar matemática para poder passar na prova. Então você tem um motivo e uma necessidade, uma atrelada à outra. E juntando isso agora com o desenho, o fundamento mais importante é aquele que você precisa. Então, se você vai desenhar carros, o fundamento mais importante é perspectiva, porque o carro é uma forma tridimensional. E para você desenhar ele bem, você precisa primeiro aprender perspectiva e em seguida você vai estudar design, vai estudar ergonomia, aerodinâmica, e esses são outros fundamentos que acompanham a perspectiva. Então não adianta você estudar anatomia sendo que você vai desenhar carro. Esse canal é um ótimo exemplo disso, porque eu precisava estudar. A minha motivação é entrar no mercado de trabalho como um artista 2D, só que eu não estou qualificado para isso. Meu portfólio ele não mostra como eu posso suprir essa necessidade de um artista 2D em um estúdio de games, no caso. Então, o que eu resolvi? Eu pensei, cara, eu preciso voltar a estudar e aprendendo esses novos conteúdos, eu aplicaria num projeto. Esse canal é um bom exemplo disso, porque eu precisava voltar a estudar para poder melhorar o meu. Principalmente, eu precisava voltar a estudar, mas eu queria uma direção mais específica. Eu não queria ficar me preocupando com o que fazer no dia ou ficar pesquisando as coisas, não saber o que fazer. Eu queria algo que fosse igual um currículo escolar, onde você vai lá, faz as suas coisas, vai embora e tá tudo bem. Eu também queria suprir essa necessidade que eu via nos canais de YouTube, que era a de mostrar mais esse processo. Então, eu ainda não me considero bem sucedido porque eu ainda não tenho um trabalho com isso. Porque eu quero entrar na indústria de jogos e de games para poder ser um artista 2D. O que um artista 2D faz? Ele desenha personagens, cenário, interface visual, objetos. Eu queria unir o útil ao agradável. Então eu pensei, cara, por que eu não utilizo uma rotina de estudo atrelada com uma necessidade minha e gravar tudo isso? Então eu uni o útil ao agradável. Eu tinha uma necessidade que era estudar e um motivo que nada mais é que produzir o que eu sentia falta. Tá, eu já falei bastante, já expliquei o conteúdo, mas eu não expliquei o que está acontecendo na tela agora. Então vou tirar aqui meu rosto e vai ficar só a minha voz para vocês. Pronto, tudo certo. Agora vocês já estão aqui com a minha voz. Eu vou explicar primeiramente o porquê que eu tô desenhando todas essas pessoinhas, esse saquinho, esse feijãozinho aí, por que eles estão coloridos, 1 minuto, o que tá acontecendo? Basicamente, o que eu tô fazendo é seguindo aquilo que o currículo que eu estou estudando me indicou, que é 30 dias de desenho gestual e também várias outras coisas, né, que eu tenho que também desenhar, que ele sugere lá nesse currículo que eu vou apresentar agora para vocês. Pronto, tá aqui, ó, a chave de toda a base do conteúdo desse canal. Aqui a gente tem um spoiler geral de todo o conteúdo do canal. E nessa imagem aqui mostra a parte que a gente está vendo na tela agora,
onde eu estou cumprindo esse desafio proposto aqui de fazer 30 dias de sessão de gestual, que são esses desenhos que estão aparecendo aí desde o começo. Dentro disso, dentro dessas semanas, tem esses conteúdos aqui, que são propostos, que são tanto conteúdos pagos como conteúdos gratuitos. No caso, eu estou seguindo essa playlist do Proco, essa daí que está aparecendo aí, YouTube e tal. E dentro deles tem várias sugestões de o que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer tanto a playlist desse Proco aí no YouTube, que é um artista gringo, que ele é bem conhecido na comunidade. A gente pode também fazer tanto esse do Love Life Drawing aí, que está escrito aí embaixo. Ou a gente pode também se inscrever nos conteúdos pagos desse cara que é chamado Proco também. Tem uns conteúdos que eles são em dólar, então eles são bem caros, mas os conteúdos do YouTube, eles já são bem densos, então já dá pra aprender muita coisa, se não, tipo, tudo sobre esse negócio de anatomia, figura humana, tudo mais, totalmente de graça. O único empecilho é que é em inglês e vai ter que ler legenda, né, no caso. E as legendas não são tão fiéis assim no YouTube, mas esse é um empecilho que dá pra passar, porque o conteúdo é o de desenho, então a gente não precisa ficar tão refém do que ele tá falando, né? Tá, mas como esse currículo realmente funciona? Ele possui esses 9 termos e dentro desses termos existem 3 unidades. E cada unidade ela dura 4 semanas, um mês no caso. Então esse currículo, igual tá dizendo nessa imagem, ele demora mais ou menos 2 anos e 3 meses para terminar. Então eu acho que já é um bom já é um bom começo pro canal, né, em relação a conteúdo de vídeo. A partir desse vídeo aqui, todos os outros eles vão seguir essa lógica. Então durante o mês eu vou estar lá de boinha fazendo os conteúdos, gravando para vocês, enquanto eu vou trazendo uma mensagem, que é uma mensagem que pode ter ocorrido durante aquela semana, algum pensamento, uma ideia que eu tive, e a gente vai discorrendo sobre esses assuntos que vocês quiserem me perguntar, coisas que eu puder explicar, que esteja de acordo, né, com esse mês, e aí eu vou explicando. Igual como a gente estava falando, que é em relação à necessidade, que a minha necessidade agora era ter um direcionamento para estudar. Então eu lembrei desse currículo, porque há muito tempo atrás eu tinha visto ele e eu queria poder seguir ele para poder ter uma rotina de estudos e tal, mas eu não consegui. Então, novamente, eu juntei o útil ao agradável, né? E sendo bem sincero com vocês, foi bem difícil para mim manter essa nova rotina de fazer essas sessões, né? Porque eu não sou muito disciplinado com essas coisas, tipo, iniciais, em me manter fazendo algo repetidamente. Para mim foi bem difícil fazer essas sessões todos os dias, né? No meio nesse tempo, eu viajei com meu pai e essa foi a parte que foi a mais difícil, porque eu lidei com muita resistência. Eu lidei com bastante resistência no meio dessa viagem, mas como eu sabia que eu ia me arrepender depois, então valia a pena se esforçar um pouquinho a mais. Eu tinha que quebrar essa barreira e falar assim, mano, vou fazer, mesmo que fique feio, mas eu vou fazer. E por falar em feio, foi muito interessante o como eu consegui evoluir conforme o tempo foi passando. Mano, você pode ver, se você voltar nesse vídeo e ver o primeiro desenho, aquele amarelo, o finalzinho, aquele ali foi o último desenho que eu fiz do dia 1. E agora você pode comparar com esses últimos aqui. Eles parecem bem mais fluidos, eles parecem com mais movimento, mais bem feitinhos. E tem um motivo para isso, porque em cada momento, em cada dia, eu escrevia e colocava um foco para aquele dia. Às vezes eu pegava e fazia conforme eu tinha escrito, outras vezes eu não conseguia, ou eu só me perdia durante o caminho, me distraía. Mas eu sempre tinha um foco, eu sempre colocava observações finais dentro desses estudos para saber o que eu precisava melhorar, qual uma ideia que eu tive, qual foi uma ideia que eu tive no momento. Então para mim foi muito importante para eu conseguir evoluir mais, porque isso ficava no meu subconsciente. Isso acabava me ajudando a eu poder prestar mais atenção nesses erros que eu estava cometendo. Que
Porque eu desenhava, falava, nossa, ficou feio. E eu já dava uma analisada e olhava e falava, mano, isso aqui não tá legal por isso, isso e isso. Então, no próximo, eu vou tentar focar em consertar esses erros. Se em um desenho ele tava duro, ele não estava mostrando uma posição, ou eu foquei demais nos detalhes, no próximo eu pegava e falava assim, não, agora eu vou simplificar mais isso, eu vou focar no que é mais importante. Eu via os vídeos que estavam na playlist, que esse é muito importante também, que o cara que criou esse currículo, ele colocou essas playlists para ajudar a gente nesse processo, em todo esse caminho. Então eu peguei e assisti os vídeos. Eu não preciso assistir todos. Você assiste o que te interessar ali no momento. Então você vai assistindo. Eu decidi assistir 1 ou 2 por dia, porque são 38. Então dá quase certinho se eu fizer as contas direito, se eu tirando alguns vídeos que eu não quis assistir, dá certinho os dias do mês, né? Então, para cada dia tinha um vídeo ou 2 para assistir, então eu acabei vendo esses vídeos, vendo outros vídeos que não estavam nessa playlist para poder me ajudar, né? Mas no final das contas foi isso, tipo, eu peguei, anotei, foquei no que eu precisava e fui. Enfim, toda essa conversa gira em torno de saber para onde você quer ir. Então, tudo que eu falei, se você for levar para sua vida, leve essa lição de que você precisa saber para onde você está se direcionando, porque se você sabe para onde você quer ir, você já tem um motivo para você tomar as suas ações e as necessidades elas vão aparecendo conforme você trilha esse caminho, né? Isso pode ser tanto no desenho, pode ser na vida, enfim, pode ser em qualquer tipo de coisa que você estiver aprendendo nesse momento. Só para não esquecer, eu vou deixar as imagens de todos os dias no final do vídeo para vocês verem como que ficou da minha evolução desde o primeiro dia até o último. Então, muito obrigado por vocês terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que não ter feito muitas voltas aí no conteúdo. Ainda é muito novo para mim essa questão do YouTube, mas fazer o que, né? Todo mundo tem o seu começo. Olha, não se esquece de se inscrever, de dar uma curtida e não se esquece de compartilhar também com alguém que vai se interessar por esse conteúdo, né? Então, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Vai deixar só mais alguns minutinhos aí rolando. Muito obrigado e até a próxima.